Estamos recebendo aqui nos estúdios da 98 FM a doutora Marcela Heller. Isso aí, doutora Marcela com a gente aqui, ela é dermatologista, está com a gente para falar sobre a hanseníase. Doutora, obrigado pela sua presença, um ótimo dia. Bom dia, eu gostaria de agradecer pelo convite, né, mais uma vez. Ano passado também falei um pouquinho, eu acho que todo ano a gente deve falar sobre a hanseníase, né, especialmente nesse mês de janeiro, que é considerado o janeiro roxo, o mês de conscientização da hanseníase. Exato, é a segunda vez que a senhora participa com a gente aqui, é muito bom ter a sua presença para falar de um assunto tão importante. Explica para a gente, doutora, o que é a hanseníase? Bom, a hanseníase é uma doença infecto-contagiosa, né, e ela causa manchas na pele, alterações de sensibilidade, né, algumas pessoas podem apresentar nódulos, inchaço nas pernas, sensação de formigamento, mas a característica inicial que leva o paciente a procurar o atendimento são as manchas avermelhadas, amarronzadas ou esbranquiçadas que surgem na pele. Doutora Marcela Heller, é um prazer tê-la conosco pela segunda vez. A senhora que é médica dermatologista. A pergunta para nós leigos, esse esclarecimento é muito importante. Como é que a hanseníase, doutora Marcela, ela é transmitida? Então, a hanseníase é transmitida pela via aérea, né, pelas vias aéreas superiores, de um paciente não tratado, né, preferencialmente de uma forma multibacilar, e em contato prolongado com essa pessoa. Por isso, é importante o paciente que apresentar alguma mancha ou mais de uma mancha com alteridade, procurar, né, o posto de saúde, que é a porta de entrada, né, dos pacientes da rede SUS, e para poder fazer uma avaliação para saber qual é o tipo da hanseníase, né, a forma da hanseníase. E nós temos as formas multibacilares, que são as formas contaminantes. Doutora, uma pessoa que está com hanseníase, quais são os sinais e sintomas que ela apresenta, né? Talvez a pessoa está com esses sintomas, esses sinais, mas não sabe. Como que ela vai identificar? Então, o primeiro sinal que leva o paciente ao atendimento é uma mancha, né, ou mais de uma mancha, avermelhada, amarronzada ou, né, acastanhada, com alteração da sensibilidade. Mas é muito comum, né, infelizmente aqui os nossos pacientes já chegam com alguns caroços dolorosos no corpo, né, são os nódulos, uma alteração de formigamento na perna, né, no trajeto dos nervos, nos braços, nas mãos, inchaço. É muito comum o paciente relatar a perda do chinelo, né, tá andando e não sente que o chinelo saiu do pé, se queimar e não sentir a sensação, né, do calor da queimadura, mas principalmente são as manchas, que procura alguns outros especialistas e trata como qualquer outra lesão de pele, mas não há alteração de sensibilidade que a hanseníase causa. Doutora Marcela, como é que é feito o diagnóstico da hanseníase? Então, o diagnóstico ele é clínico, eminentemente clínico. Nós temos alguns exames complementares, como a biópsia, que a gente pode nos ajudar. Mas é feito um teste dermatoneurológico de contato, né? A gente testa a sensibilidade térmica, tátil do paciente naquela área e nós vamos vendo se ele apresenta essas alterações, né? Nós fazemos a observação e algumas perguntas se a queda de pelo na região da mancha é muito comum, né? Ter uma rarefação dos pelos. O paciente, quando ele transpira, né, faz alguma atividade física, é muito comum aquela área da não transpirar, não ter o suor. Então, mas o diagnóstico ele é feito, nós fazemos o teste dermatoneurológico, nós temos os monofilamentos que vai testando a sensibilidade naquela área da mancha. Doutora, explica pra gente como que é feito, como que funciona o tratamento da hanseníase. O tratamento é feito com a poliquimioterapia.
né? Dependendo da forma clínica da hanseníase, nós temos um tratamento que dura 6 meses, 6 doses, né, perdão, 12 doses. O paciente toma uma dose supervisionada todo mês, quando ele vai pegar a cartela, e as outras doses, são 28 doses, ele auto-administradas em casa. Uma multibacilar faz o mesmo tratamento em doses. E o tratamento não impede do paciente continuar tomando, às vezes o paciente é hipertenso ou diabético, ele pode fazer o uso das suas medicações, das outras comorbidades, independente do tratamento da hanseníase. Doutora Marcela, como é feita a prevenção contra a hanseníase? A prevenção, ela é feita principalmente quando o paciente suspeita de uma lesão. Quando o paciente suspeita de uma lesão, vai no consultório, né, vai no posto de saúde, é encaminhado para a gente fazer a avaliação, e nós fazemos o diagnóstico, nós fazemos a avaliação dos contatos, que é importantíssimo. Todo mundo, todas as pessoas que moraram com o paciente nos últimos 5 anos, nós fazemos avaliação intradomiciliar e fazemos também uma pesquisa no região local de trabalho, na vizinhança. Nós temos aqui alguns bairros que são mesmo, tem muita incidência da hanseníase, e nós geralmente fazemos uma pesquisa na rua, né? Quem algum filho mudou de bairro ou mudou de cidade, a gente orienta que ele procure, né? A prevenção é feita no diagnóstico precoce. Qualquer lesão com alteração de sensibilidade, a gente orienta o paciente a procurar a unidade básica de saúde mais perto para fazer encaminhar para a gente. Doutora, a senhora falou sobre alguns bairros aqui em Teoflotone, né? A senhora disse agora há pouco alguns bairros aqui em Teoflotone. Como está a situação aqui na cidade sobre a hanseníase? É uma doença que está crescendo, está contida? Como é que é a situação? Em verdade, eu trouxe até alguns dados que a gente coletou ontem para poder falar para vocês aqui. A região toda nossa aqui do Vale do Mucuri é uma região endêmica da hanseníase. E, infelizmente, ano passado, 2020, nós tratamos só 16 pacientes. Então, tem muitos pacientes aí, ainda sem diagnóstico na nossa região aqui, na nossa cidade, em alguns bairros. E dentro desses 16 pacientes, 12 ainda mantêm o tratamento, né, ainda estão em tratamento agora, entrando em 2021. E desses, as formas clínicas diagnósticas foram 10 do tipo da hanseníase dimorfa, que é uma hanseníase que é contaminante, que é a multibacilar. Então, o paciente está transmitindo a hanseníase para os parentes, para a vizinhança ou para os colegas de trabalho. Infelizmente, a gente ainda tem poucos pela falta do diagnóstico ou da suspeição. Doutora Marcela, aqui em Teoflotone, nossa região, a informação que nós temos é que a hanseníase é endêmica, ou seja, uma doença que se espalhou em todas as nossas localidades. Agora, há uma questão muito importante, se quando a pessoa está em tratamento, eu gostaria que a senhora reforçasse esse esclarecimento, quando a pessoa está em tratamento, a pessoa pode ainda contaminar outra pessoa? Não. Assim que o paciente inicia o tratamento, logo nos primeiros dias, ainda não tem uma data certa, mas geralmente a partir do 7º dia, tomando os antibióticos, né, o coquetel direitinho, o paciente não transmite mais. Doutora, a hanseníase pode levar a óbito algum paciente ou isso é um mito? Não, isso é um mito. O que ela leva são as deformidades e algumas sequelas por conta do diagnóstico tardio, né? Igual desse que eu falei aqui, desses pacientes que a gente fez o diagnóstico ano passado, né, da forma dimorfa, que é a forma multibacilar, a maioria já veio apresentando deformidade e algumas outras sequelas mais graves em relação ao diagnóstico tardio. Doutora Marcela, aqui em Teoflotone, na nossa região,
qual que é o número de pacientes que estão sendo tratados? A senhora tem esse número? E eu me permito perguntar também se há pacientes em maior ou menor número que abandonam o tratamento. Não, então, como eu falei, hoje nós temos 12 pacientes em tratamento aqui no ambulatório da hanseníase, e graças a Deus não temos casos de abandono, né, porque a gente faz uma busca ativa, a gente entra em contato com um posto de saúde, né, referência do bairro do paciente. Se ele falta numa dose supervisionada, né, que é quando ele vai lá buscar a cartela, a gente vai porque esse paciente não foi tomar a dose supervisionada, mas abandono, graças a Deus, nós não temos nenhum caso. Doutora, para encerrar esse bloco, a gente volta a seguir falando mais de hanseníase. A gente tem uma pergunta de um ouvinte que não quis identificar, não tem problema. Ele pergunta o seguinte: se a mãe, a gestante, ela tem a hanseníase, ela pode transmitir para a criança, para o bebê, para o feto? É uma ótima pergunta. Não transmite, não faz a transmissão vertical, né? Se a mãe gestante, né, está com hanseníase, ela pode fazer o tratamento normalmente durante a gestação e até após, né, o nascimento do bebê, durante a amamentação, ela pode fazer o tratamento. Mas se ela, por acaso, está com a hanseníase e não está em tratamento, dependendo dessa forma da clínica da hanseníase, ela pode sim transmitir ao bebê depois que ele nascer, se ela estiver sem tratamento. Tá certo, daqui a pouquinho a doutora Marcela volta para falar com a gente ainda hoje sobre mais hanseníase, esclarecer mais dúvidas. Você pode mandar sua dúvida pra gente, tanto no 35221198, pela nossa live no Facebook, YouTube. Acompanhe conosco, daqui a pouquinho mais a segunda parte dessa entrevista. Ela vai esclarecer pra gente alguns mitos e verdades sobre a hanseníase. Volta com a doutora Marcela para trazer pra gente mais esclarecimentos sobre a hanseníase. Bom, doutora, eu quero já começar perguntando, existe alguns mitos e verdades a respeito da hanseníase, né? Um deles é sobre a exposição ao sol. Segundo, muita gente fala aí que a pessoa que tem hanseníase, se ficar muito exposta ao sol ou à umidade baixa do ar, o tempo mais seco, a pessoa pode piorar, agravar a situação. Isso é mito ou é verdade? Na verdade, é um pouco dos dois, né, na verdade. Porque o paciente uma das medicações que ele toma, ele causa ressecamento da pele. Então, o sol, ele já faz, né, um ressecamento natural, uma desidratação da pele. Oriente sempre o uso do protetor solar nesses pacientes e uma hidratação intensa pelo uso da poliquimioterapia que causa esse ressecamento. Marcela, a senhora já disse aí a respeito da transmissão da hanseníase, mas a 98 tem um profundo respeito ao internauta, ao ouvinte, e no caso aí a Lúcia do bairro Monte Carlo, aqui em Teoflotone, ela pergunta como é que a hanseníase é transmitida. Então, ela é transmitida pelas vias aéreas, né, o contato, pela tosse, de um paciente de uma forma multibacilar contaminante por um tempo prolongado, né? E é até uma das, vou falar aí dos mitos e verdades, é uma verdade que a hanseníase é uma doença, mas ela não pega no abraço. É um convívio diário prolongado com alguém contaminante de uma forma multibacilar. Doutora, a gente está falando de hanseníase, mas já há uma pergunta aqui que eu não posso deixar de passar, o Baldino Costa. Ele pergunta o seguinte: o vitiligo tem cura? É um outro assunto, mas a senhora poderia responder pra gente? O vitiligo tem cura? Não, o vitiligo, ele tem um controle da doença. Hoje nós temos tratamentos, né, bem avançados para evitar que ele aumente a progressão, né, da despigmentação. Mas o cura, não. Temos um controle da doença. Doutora Marcela, há uma ouvinte aqui que pergunta se quem está em tratamento da hanseníase
pode fazer depilação a laser? Tem alguma interferência? Olha, a gente pede que termine o tratamento, né, da hanseníase primeiro, porque a depilação a laser ela faz, né, uma alteração local, assim, na questão dos pelos, mas porque o tratamento da hanseníase deixa a pele muito ressecada, então você não sabe se por acaso você tiver um efeito colateral assim da depilação, se pode ser mesmo da depilação ou do tratamento da hanseníase. Então a gente pede que qualquer tipo de procedimento estético, né, a faça, ela não espere aguardar o tratamento para poder fazer o procedimento. Doutora, uma pessoa que já tratou a hanseníase, ela pode voltar a ter a doença? E como funciona, se houver essa reinfecção, como que funciona o tratamento? Da mesma forma? É um tratamento específico? Pode acontecer sim, infelizmente nós temos alguns casos de reinfecção, né, no Brasil da hanseníase, e temos que investigar se o paciente, por acaso, ele apresentou uma sensibilidade a alguma daquelas medicações ou uma resistência aos antibióticos, e nesse caso nós fazemos alguns esquemas substitutivos, né, alguns esquemas diferentes para esses pacientes que tiveram, por acaso, a reincidiva. Doutora Marcela, nós sabemos que a hanseníase, ela é uma doença milenar, bíblica, eu diria. Então, nesse contexto, como é que a senhora avalia, a senhora sendo médica dermatologista, e eu aqui coloco a senhora no lugar de psicóloga, né? Como é que fica o convívio da pessoa, né? Porque nos tempos bíblicos as pessoas eram discriminadas, afastadas da sociedade. Como é que é essa situação no contexto atual? Infelizmente, existe esse preconceito contra a hanseníase. Então, é um mito, né? Eu até falo um pouquinho que é um mito. Você não precisa afastar a pessoa, né, que está com a doença do seu convívio pessoal. Você pode trabalhar, né? O que eu oriento muito ao paciente, quando ele vai lá que recebe o diagnóstico, quando a gente percebe a própria preconceito do paciente com a doença, a gente orienta ele que ele não tem necessidade de espalhar para todo mundo que ele está fazendo tratamento, mas que ele conte aos familiares, aos próximos, porque ele, sabendo que está com a doença, ele já é uma luz para aquelas pessoas que, por acaso, estão apresentando a mesma alteração de sensibilidade ou uma mancha parecida e possa procurar. Mas, infelizmente, ainda esses pacientes, os que têm hanseníase, são ainda muito preconceituosos com a doença. Eles, às vezes, preferem não ter contato com ninguém, mas a gente orienta que isso é um mito. A pessoa pode ter um convívio familiar com a esposa, com os filhos, né? E que o ideal é que ele fale que ele tenha para ele poder espalhar que aquela doença está endêmica naquela região que ele mora, para a gente poder diagnosticar novos casos e tratar a população. Doutora, existe uma vacina, né, a BCG. Muita gente acha que essa vacina ela serve para evitar o contágio da hanseníase. Não é bem assim, né? Não. Então, a vacina BCG, ela não imuniza o paciente da hanseníase. Ela só previne, né, que o paciente venha a ter uma forma multibacilar. Então, os contatos desses pacientes que são diagnosticados, quando eles vão fazer a avaliação, a gente olha a marca da vacina, né, do braço, né, da BCG. Se esses pacientes já têm uma marca da vacina, né, a gente orienta a segunda dose. De todas as pessoas que moraram ou residiram, né, com esse paciente. E quem não tem, quem já tem as duas marcas não tem necessidade. Mas qualquer idade de contato, né, qualquer pessoa de contato pode fazer o uso dessa segunda dose da BCG para prevenir de uma forma multibacilar. Doutora Marcela, além de agradecer a senhora por esses importantes esclarecimentos, a senhora como médica dermatologista
que detém um vasto conhecimento sobre essa patologia, essa doença, nós precisamos que a senhora nos oriente ainda a respeito de como procurar, onde procurar o tratamento contra a hanseníase. E acrescento também, se pessoas, a 98 chega bem além de Teoflotone, se pessoas de outros municípios podem procurar o tratamento também. Sim, com certeza. O tratamento ele é disponível pelo SUS no Brasil todo, né? A porta de entrada é o posto de saúde, né, próximo do seu bairro, né, o que fica localizado no seu bairro. A agente de saúde que está em contato com esses pacientes, se o paciente perceber alguma área com alteração de sensibilidade, ela entra em contato com essa agente, ou o paciente vai direto no posto de saúde para poder passar pela triagem do médico, do PSF. Se o médico realmente suspeitar da hanseníase, eles encaminham o paciente. No caso do Otônio, nós temos a policlínica, né, que é o centro de especialidade onde eu trabalho. E o paciente é encaminhado lá para a policlínica e passa pela equipe da hanseníase, que sou eu e a Tati, a técnica que trabalha comigo, e nós fazemos o diagnóstico. Mas os pacientes das outras cidades, que por acaso venham a ser da região da micro, né, Teoflotone, eles vêm para cá, mas toda cidade tem a sua farmácia, tem a sua medicação. Nós, às vezes, atendemos os pacientes de outras cidades, fazemos o diagnóstico e contra-referenciamos para ele pegar essa medicação e continuar o tratamento lá na sua vida. Perfeito, doutora. Muitíssimo obrigado pela sua participação, pelos esclarecimentos, por tirar o seu tempo, vir até aqui aos estúdios da 98, ceder essa entrevista maravilhosa pra gente. Sem dúvida, esclarecimentos importantíssimos para a população de Teoflotone. Deixe espaço para as suas considerações finais. Um ótimo dia para a senhora. Eu que agradeço mais uma vez, vim falar aqui da hanseníase, né? Esse mês de janeiro, que é o Janeiro Roxo, que é o mês de conscientização mundial da hanseníase, nós não vamos ter o dia da mancha, que nós geralmente pegamos 1 dia, 2 dias do mês para fazer a avaliação das pessoas, né, com alguma suspeita. O que nós vamos fazer é algumas palestras lá na policlínica, e o paciente que suspeitar de alguma lesão, ele pode ir no PSF, que o PSF vai entrar em contato com a gente, vai fazer um encaminhamento e a gente vai fazer a avaliação dessas pessoas, desses pacientes que por acaso venha aparecer alguma mancha com alteração. E muito obrigada. Agora são 8 horas e 28 minutos. Essa foi a dermatologista, doutora Marcela Heller, aqui conosco, falando sobre a hanseníase e o Janeiro Roxo, pautas importantes para você.